Olá, está começando mais uma edição de Síntese. Você já sabe, nós apresentamos no Síntese os destaques dos julgamentos que aconteceram durante a semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. O nosso programa de hoje tem algumas características especiais. Afinal, trata-se do primeiro programa com o início dos trabalhos do segundo semestre de 2009. Isso depois do período em que o judiciário entra em uma espécie de férias coletivas. Algumas pessoas gostam de falar em termos de recesso do judiciário, outros não gostam muito dessa expressão, mas o que é certo é que as sessões plenárias, elas ficam paralisadas durante esse período do mês de julho e voltam exatamente agora no início de agosto. Por conta disso, no nosso programa de hoje, vamos ver os destaques, ou melhor, rever os destaques das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal do dia 3, 5 e 6 de agosto de 2009. Do dia 3, a sessão que marcou a abertura dos trabalhos do segundo semestre. E, por conta disso, não é, Lídia? Nós temos 3 sessões plenárias, uma expectativa de muita coisa para a gente falar no nosso programa de hoje, né? Com certeza. Além de termos 3 sessões para analisar, as matérias que foram trazidas pelos ministros nessas primeiras sessões são matérias que geraram grandes debates e, afinal de contas, o resultado dessas matérias debatidas vai influenciar na vida de muitas pessoas. É o caso exatamente do primeiro processo que vamos destacar no Síntese de hoje. Um julgamento que começou na sessão plenária, em uma sessão plenária anterior, na verdade. Ele voltou ao plenário do Supremo Tribunal Federal já na abertura dos trabalhos do segundo semestre. Trata-se da ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 46. As partes: Abraed, Associação Brasileira das Empresas de Distribuição versus Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A ACT. Aqui temos também interessados que figuram no processo sem figurar como parte no processo. O Sindicato Nacional das Empresas de Encomendas Expressas e a Associação Brasileira de Empresas de Transporte Internacional, ABRAEC. Lídia, podemos resumir este processo como sendo um debate fundamental sobre a questão do monopólio dos Correios. É uma característica que existe no Brasil, que a entrega de diversos tipos de encomendas, de cartas, ela tem, ou quem detém este monopólio é a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Qual a argumentação que foi apresentada, no caso, pela Abraed, para se argumentar que houve um descumprimento de preceito fundamental que justificaria a apresentação desta ação? Bem, os argumentos principais são o fato de que, na prática, várias empresas particulares já fazem esse tipo de trabalho, que seria a entrega de correspondências, de encomendas para diversas pessoas no país. Então, tudo gira em torno do artigo 21 da Constituição, inciso 10, que diz que a União é a responsável por manter o serviço postal. E essas empresas entendem que essa manutenção não significa que houve uma intenção do legislador, ao criar essa nova Constituição de 88, de dizer que a empresa de Correios e Telégrafos é a única que pode exercer essa atividade. Então, como elas já exercem e existe uma legislação, assim também como existe a Constituição Federal prevendo essa situação, eles entendem que vai contra princípios e preceitos fundamentais, como, por exemplo, a livre iniciativa, que é previsto também na Constituição Federal. Então, são alguns dos argumentos trazidos por essas empresas. Vale lembrar que o julgamento ele começou já em sessões anteriores do Supremo Tribunal Federal. E há um detalhe: o julgamento foi interrompido pelo pedido de vista apresentado pelo ministro Menezes Direito. Nesta sessão de abertura, havia previsão de apresentação do chamado voto vista do ministro Menezes Direito. Mas aí tivemos uma situação curiosa. O ministro Menezes Direito não encaminhou o voto, e sim, ele se manifestou como tendo incorrido em uma suspeição, na verdade não uma suspeição, ele estava impedido de votar. Por que teria sido esta caracterização de impedimento de voto do ministro Menezes Direito? Bem, existe no Código de Processo Civil alguns casos de impedimento, por exemplo, como ter atuado como perito, como testemunha nos autos daquele processo, e existem alguns casos de suspeição, que já seria uma questão mais subjetiva. Então, o ministro, verificando alguma situação que o enquadrou dentro dessas hipóteses de impedimento, manifestou-se nesse sentido. É de ofício que se faz, e quando o ministro ou qualquer magistrado não faz esse pronunciamento de que está impedido de participar daquele julgamento, porque isso poderia influenciar na sua imparcialidade, então ele prefere de ofício se manifestar com relação ao impedimento ou suspeição e
Caso ele não faça, a parte poderia manifestar-se a respeito do impedimento do ministro. Gerando até uma nulidade posteriormente no processo. Com certeza. Vale lembrar que é uma situação extremamente comum, até porque os ministros do Supremo Tribunal Federal são provenientes, eles vêm de outras áreas do próprio Poder Judiciário, muitas vezes, como, por exemplo, o próprio ministro César Peluso, ele é juiz de carreira, o ministro Marco Aurélio foi juiz, foi ministro do TST, Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Gilmar Mendes foi membro da Advocacia Geral, foi advogado-geral da União. E muitos processos já passaram exatamente pelos ministros em ocasiões anteriores. E é uma situação comum. E isto gerará efeitos na contagem de votos, como vamos ver daqui a pouquinho. No caso desta sessão plenária do dia 3, portanto, não houve a apresentação do voto do ministro Menezes de Direito por conta deste impedimento declarado pelo ministro. Então, o ministro Gilmar Mendes, ele acabou votando, ou melhor, ele acabou refazendo um voto, uma manifestação a qual ele tinha, modificando uma manifestação anterior no mesmo processo e citou julgamentos precedentes sobre a questão dos monopólios dos Correios, como veremos agora, embasando as respectivas conclusões sobre o caso. Vamos acompanhar. Há também manifestação do ministro Eros Grau nos autos da ADIM 2847, da relatoria do ministro Carlos Veloso, reportando-se as lições de Luiz Roberto Barroso. Nesse julgado, examinaram-se leis do Distrito Federal que tratavam da exploração de loterias, afirmou, então, o ministro Eros Grau. Não há dúvida de que a exploração de loterias é serviço público, afirmando, Luiz Roberto Barroso quem diz, Revista de Direito Administrativo, volume 220, que são serviços públicos as atividades que a lei definir como tal, submetendo-as a uma disciplina específica. Concluo, portanto, que o serviço postal previsto no inciso 10 do artigo 21 da Constituição é serviço público. O entendimento funda-se, sobretudo, em interpretação sistemática do texto constitucional. Ora, caso assim não fosse, ou seja, caso se tratasse de mera atividade econômica que poderia admitir atuação estatal por razões de interesse público, não haveria necessidade do disposto no artigo 21, inciso 10 da Constituição. Seria suficiente o comando do artigo 173 da Constituição, que se refere às hipóteses da atuação estatal direta na atividade econômica por razões de segurança nacional ou interesse coletivo. De todo modo, mesmo considerando que a atividade postal é serviço público, não há como negar o tratamento constitucional peculiar sobre esse serviço ou em relação a esse serviço. Diferentemente do que dispõe os incisos 11 e 12 do artigo 21 da Constituição, não há no inciso 10 referência à exploração direta ou mediante concessão, permissão ou autorização da atividade. Veja que no artigo 21 diz, compete à União. 10. Manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. 11. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. 12. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, etc. Entendo que a utilização do verbo manter, ao invés de explorar diretamente, significa que a Constituição concedeu ao legislador ordinário alguma flexibilidade quanto à escolha adequada do modo pelo qual a administração deverá assegurar a prestação do serviço postal a toda a sociedade. Mais à frente, fechando as conclusões, o ministro Gilmar Mendes fala sobre as definições dos chamados produtos postais. Para ele, fica claro que muitos produtos não estariam incluídos no monopólio. Nesse sentido, tais atividades não estão abrangidas pelo regime de exclusividade previsto no artigo 9º da Lei 6.538 de 78. Não podemos negar que o avanço tecnológico influi no exame da matéria. Atualmente, por exemplo, o envio de boletos bancários é feito, ou pode ser feito, mediante mensagem eletrônica via internet, prescindindo do transporte ou distribuição nos moldes tradicionais, seja pelos Correios, seja por essas próprias empresas privadas. O tribunal não pode ignorar a realidade sob pena